Hoje nós estamos em um culto de missões. A nação principal é Israel. Então, quero que a gente leia um texto que eu pretendo falar sobre Israel, igreja, missões e fim dos tempos. Então nós vamos fazer um plano. Claro que nós não vamos aprofundar em tudo, mas eu creio que pelo menos alguma base a gente consegue caminhar bem. Romanos capítulo 11. É um texto difícil. O livro de Romanos em si já é muito difícil. O capítulo 11 então é mais difícil ainda. Mas eu não tenho nenhuma proposta de falar especificamente de assuntos teológicos espinhosos. Esse eu tenho que deixar o pastor Charles, apóstolo Gilvando, pregar sobre Gog e Magog, não é? Romanos capítulo 11, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aqui está a NVT, né? Deixa eu ver se aqui mistério, para que não se orgulhem. Tem uma versão, eu não sei se é a NVI ou a NT, na linguagem de hoje, que ela diz assim: para que vocês não sejam sábios em vocês mesmos, não é? Esse versículo, irmãos, Paulo está tratando aqui de Israel. Então, em parte, o endurecimento a Israel. Ele está tratando da igreja. Ele está falando da plenitude dos gentios. Ele está falando de que quando essa plenitude chegar, todo Israel será salvo. Então ele está falando de missões e ele está falando de fim dos tempos. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, a igreja aos romanos, ela é composta tanto de judeus quanto de gentios. Então ele está escrevendo para a igreja em Roma, que é composta dos dois povos. Hoje, nós podemos olhar para Israel e ter a certeza que Deus continua cumprindo as suas promessas sobre o seu povo. Israel é um povo que sofreu duas dispersões muito severas. A última dispersão que sofreu, ele demorou 1800 anos para retornar a ser uma nação novamente. No ano 70 depois de Cristo, Israel é disperso por todas as nações da terra. E ele só volta a se reunir em um mesmo lugar como povo de Israel em 1948, quando a ONU vota a restauração de Israel ao seu povo com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, um voto de Minerva. A nação brasileira abençoou o povo de Israel através de Oswaldo Aranha. Nós temos participação na história de Israel. E esse texto ele vai falar no sentido escatológico sobre o cumprimento das promessas do Senhor para o seu povo, Israel e a igreja. Esse texto, ele pode nos aproximar da soberania de Deus e do cuidado de Deus para com Israel e para com a sua igreja.
Deus tem promessas espirituais a Israel, mas Deus também tem muitas promessas terrenas a Israel, que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Em Oséias, capítulo 14, ou capítulo 15, Deus diz que reuniria o povo de Israel na sua terra novamente, e de lá eles nunca mais sairiam. Israel nunca mais vai perder uma batalha. Depois da restauração que houve em 1948, Israel nunca mais vai perder nenhuma batalha. Vai sofrer, vão ser invadidos, as nações da terra se ajuntarão contra Israel, terão muitas baixas no povo de Israel, mas ainda assim, ele não será derrotado. Esse cuidado de Deus para com Israel é tão grande, é tão profundo, que de 70 até 1948, são 1.800 anos dispersos. E eles mantiveram a sua cultura, mantiveram a sua língua e mantiveram a sua religião. Nenhum povo na história conseguiu isso. Não existe um povo que passou tanto tempo disperso, longe do seu ajuntamento e que manteve-se de pé. Somente Israel conseguiu esse feito, porque somente Israel tem como Deus o nosso Deus. Deus cuida de Israel de uma forma sobrenatural, e Deus continuará cuidando de Israel de uma forma sobrenatural. Se você abrir comigo em Zacarias, capítulo 10, Zacarias, capítulo 10, capítulo 12, aqui ficou mais baixo para mim, eu tinha que ter trazido o óculos. Vamos lá, vai dar certo. Capítulo 12, versículo 10. Diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui o Senhor está dizendo, vai chegar um tempo em que Israel vai voltar a clamar pelo Messias. E quando esse dia chegar, o nosso Senhor voltará nas nuvens, e eles vão olhar para Ele, e vão ver as marcas nas mãos, vão ver as marcas nos pés, e vão dizer, era mesmo o Messias. Nós não reconhecemos, nós não percebemos. No capítulo 14 aí de Zacarias, você vai ver assim, que no versículo 1 diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Deus está dizendo, eu vou ajuntar as nações da terra contra Israel. É o próprio Deus. Vai chegar um momento em que Israel não terá nenhuma nação ao seu lado. Nenhuma.
nem mesmo os Estados Unidos, que é historicamente pró-Israel, mesmo esses não ficarão ao lado de Israel. Só restará uma alternativa para Israel: buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. Vai buscar socorro e não vai ver ninguém. A única solução será o Messias prometido. O 3 diz: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. O próprio Senhor vai sair em favor de Israel. O próprio Deus que ajuntou essas nações contra Israel vai julgar essas nações. O próprio Deus vai se mostrar grande e maravilhoso contra essas nações, e Israel será salvo. E essa história de Israel se mistura com a nossa história. Voltando para Romanos 11, 25. Passei faz tempo. 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis. Paulo está chamando a atenção para um assunto que ele julga muito relevante. Ele fez isso em 1 Tessalonicenses 4,13. Será que ele consegue colocar bem rápido? Porque daí, em vez de procurar aqui, eu vou olhando lá. 1 Tessalonicenses 4,13. Vai? Não, mais fácil aqui? Deu. Aqui eu já achei também. Tá, vamos lá. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo está chamando a atenção dos tessalonicenses para um assunto muito sério. É o assunto do arrebatamento. Mas não só isso. Se você puder me acompanhar, vai ser bom, porque aí eu não tiro aqui. Ele diz mistério. E Paulo, quando vai escrever as suas cartas, ele fala de alguns mistérios, como, por exemplo, o mistério do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ele vai falar do mistério do arrebatamento, nesses dois versículos. Cadê? 1 Coríntios 15, 51, 52. Deu aí, não? Achei aqui. Deu? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Ali é mistério. Deixa eu ler aqui. 51 diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está dizendo assim, ó, é um mistério, mas Deus está nos revelando esse mistério. É um mistério, mas o próprio Deus quer fazer conhecido esse mistério. E em Romanos 11, 25, é a mesma coisa. Porque Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Paulo está dizendo assim, ó, existe um mistério entre Israel e igreja, que eu quero que vocês conheçam. Mas não só essa relação Israel-igreja. Paulo está dizendo, o mistério tem algo mais específico, é o endurecimento de Israel.
é o fato de Israel ter sido deixado de lado por um momento por Deus. Deus começa a sua história em Adão, passa por Noé, chega em Abraão e agora é um povo. Deus está estabelecendo a sua aliança com um povo. A partir de Abraão não é mais uma pessoa. Antes de Abraão é Noé. Eu olhei para a terra e vi Noé. Agora, quando ele chama Abraão, ele diz: olha, de ti eu farei uma grande nação. E através dessa nação eu vou me revelar ao mundo. As nações da terra conhecerão a minha glória através do meu povo. E ele salva especificamente esse povo judeu, o povo de Israel. E Israel começa a tomar posse das nações. De modo que quando Israel vai avançando, as nações vão ficando em pânico. E dizendo: olha, quem pode ir contra Israel? Nós temos sabido que há um Deus que peleja a favor de Israel. E Deus começa a mostrar a sua glória ao mundo através desse povo. Só que em dado momento, Deus olha para esse povo e diz: olha, eu salvei vocês. Eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo. Mas existe um modo de caminhar. Existe um modo pelo qual nós nos relacionaremos. Vocês agora não são mais como todas as nações da terra. Vocês são sacerdócio real, nação escolhida. Vocês são um povo escolhido. E Deus olha para eles e fala: então vocês têm que começar a agir assim. E dá para o povo de Israel a forma ou o comportamento que eles têm que ter para serem vistos como o povo escolhido de Deus. Me veio à mente agora, uma das vezes que Deus chama a atenção é: vocês não podem dar os seus filhos em sacrifício a Moloque. Com o meu povo não é assim que funciona. Meu povo é diferente. Vocês não vão adorar outros deuses. Vocês não podem se prostrar diante de imagens. E Deus começa a dar uma sequência de regras ao povo de Israel. Só que o povo de Israel se torna rebelde. O povo de Israel não conseguiu. O povo de Israel, pela sua própria força e natureza, não consegue suprir as expectativas de Deus nesse sentido. Não consegue satisfazer as exigências desse Deus. Em Isaías capítulo 43, se eu não me engano é o versículo 6, Deus vai dizer assim: ó, eu vou dizer para o norte, não retenha. Eu vou dizer para o sul, me dá um povo. Qual povo? Que eu criei para a minha glória. Nós somos criados para a glória de Deus. O nosso objetivo nessa terra é glorificar a Deus. Não tem outro motivo para o qual Deus nos criou e nos chamou. Desde o nosso nascimento, o nome de Deus deve ser exaltado através das nossas vidas. E Deus fez isso e escolheu Israel para isso. Mas eles não conseguiram. Na força do seu braço não foi possível. E então Deus diz: olha, vocês escolheram a maldição. Vocês foram rebeldes. Um pouquinho para trás, aqui, Romanos 9, o 10, deixa eu ver aqui se é o 9, é o 10, é o 10, deixa eu ver se é o 10, 10, 21, quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. A nação de Israel se rebelou contra Deus.
Então Deus promete que enviaria o Messias. Deus promete que enviaria o seu único filho. Isaías capítulo 9 fala disso, do unigênito, do ungido. Deus prometendo uma pessoa que iria pagar o preço e restaurar o reino de Israel. Então, todos eles estão aguardando o Messias até hoje. Quando Jesus, o nosso Senhor, veio a primeira vez, eles não reconheceram o Messias. E por que não? Porque há um endurecimento em parte em Israel. A rebeldia de Israel foi tamanha que Jesus, quando chega para ele, olha, vamos supor que vocês são um povo rebelde e eu quero salvar vocês. Eu vou chegar e vou conversar com vocês em parábolas. Eu vou contar histórias para vocês. Eu vou falar entre linhas com vocês. Olha, se você perceber bem, medita nisso aí. Depois você... Não. Se o meu desejo é salvar, eu vou falar abertamente, claramente. Mas Jesus vem e fala por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e nem se convertam dos seus pecados. O próprio Deus endureceu em parte a Israel, para que não reconhecessem o Messias. E quando Deus faz isso, abre-se então a porta aos gentios. Nós somos salvos, em parte, por causa da rebeldia de Israel. Jesus disse: eu vou chamar um povo que não é o meu povo, para provocar ciúmes em vocês. Em João capítulo 1, vamos ler, é importante. João capítulo 1, eu ia só passar, mas é muito importante. João capítulo 1. João capítulo 1. Capítulo 1, 9 e 10? Não. Cadê aqui? João é capítulo 1, mas onde que está? A vida estava nele. É o 10? 11? Isso, justamente é o 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles não receberam. E por causa disso, Deus resolve nos salvar. Deus resolve falar com um povo que a princípio não era seu povo. E nós entramos nessa história. E agora é o nosso tempo. Agora é a nossa vez. Porque a cegueira em parte ainda continua sobre Israel. Israel ainda está esperando o Messias. O povo de Israel ainda está cego. E aqui é o clímax dessa conversa, porque isso é tão grande, é tão espantoso, que os não-judeus agora estavam se ensoberbecendo contra Israel. Tamanho é a maravilha. Eles olharam e entenderam de tal forma que eles estavam dizendo assim agora: nós somos melhores que Israel. Deus rejeitou Israel. E agora é a nossa vez. A salvação saiu de Israel, eles rejeitaram o Messias. Não há mais salvação em Israel, agora somos nós. Então Paulo vem e começa a corrigir essa situação.
Por isso que Paulo diz assim, o mistério, para que vocês não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque se Deus rejeitou aquilo que era a oliveira natural, como será com vocês? Aqui Paulo finca uma estaca e ele coloca algumas verdades que nós precisamos levar em conta hoje, porque a nossa história se confunde com a história de Israel. A primeira verdade absoluta que Paulo crava aqui é dizer: Deus é um Deus de pactos e Ele não volta atrás na sua palavra. Vai chegar um tempo em que todo Israel será salvo, porque Deus não mente e Deus não volta atrás na sua palavra. Aí é porque está em Romanos 11, 29, aí alguns versículos para frente. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Paulo está dizendo assim, não, peraí. Deus não esqueceu Israel. Ele prometeu a Abraão. E ele vai cumprir essa promessa. Ele prometeu que colocaria Israel na sua terra e ele vai colocar. Ele prometeu que Israel seria um sinal para as nações e Israel será um sinal para as nações. Paulo está revelando para mim e para você, não depende de nós. É soberania dele. Paulo está dizendo para mim e para você, você está em pé? É soberania dele. Você hoje consegue orar, consegue jejuar, consegue ler a palavra, você consegue se debruçar aos pés do Senhor, é soberania dele. Não tem nada que eu possa fazer de mim mesmo. Não tem nada que nós possamos fazer de nós mesmos. É soberania dele. Mas Paulo vai além. E ele diz que existe um povo determinado. Quem é esse povo que está determinado? Aqueles que Deus chamou pela sua graça e misericórdia. Tanto os de Israel quanto os dos gentios. Você pode ver que ele fala, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que, plenitude aqui, há duas possibilidades. Eu acho que a gente nem precisa bater o martelo em qual a gente fica, porque as duas são interessantes. A primeira é que acredita assim como eu falei. É um povo que ainda precisa entrar. Algumas pessoas ainda precisam ser salvas. Mas também pode falar de um tempo, até que esse tempo dos gentios se cumpra. Essa era dos gentios, essa era da graça se cumpra. Quando esse povo e esse tempo se cumprir, acabou. Acabou. Não teremos mais chance. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não dá mais. E aqui Paulo começa a falar de escatologia. Paulo começa a falar do fim dos tempos. Até que haja entrado. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que tudo isso se cumpra. Quando será essas coisas? Só o Pai sabe. Ele reservou para a sua própria glória o dia que a plenitude dos gentios vai entrar e todo o Israel será salvo.
e Deus estabelecerá o seu reino uma vez por todas. Aqui, quando Paulo fala sobre isso, ele está nos dando a chance de olharmos para nós e começarmos a sondar o nosso coração, para que a gente não siga o mesmo caminho que Israel seguiu. Porque o nosso Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Está aqui, ó, um pouquinho para trás. Romanos 9:15. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu penso, irmãos, que nós, diante disso, nós podemos ter 3 comportamentos que talvez nos ajudem. E essa palavra não é uma palavra para que a gente fique com medo ou com receio, apesar de que é uma palavra muito séria. Aqui a gente pode trazer à memória Mateus 24, a parábola das 10 virgens. Vai chegar uma hora em que a porta vai ser fechada. Lá fala que o reino dos céus são como 10 virgens. Não é como as 5 prudentes, entendeu? São como as 10. O reino dos céus são como as 10. Tanto as estúpidas quanto as prudentes. E lá diz que as estúpidas não entraram. Elas ficaram de fora. A porta fechou. Não deu mais tempo para elas. E olha que elas compraram o azeite, hein? Elas conseguiram até ir lá comprar o azeite. Mas sem o noivo não entra, né? Não tem como. 3 atitudes que nós podemos ter que eu penso que nos ajudará. A primeira é reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos desesperadamente reconhecer a soberania de Deus. E nesse ponto eu quero atacar de frente o evangelho da hipergraça. Irmãos, Romanos 9, ele está dizendo sobre essa rejeição de Israel. Ele diz assim, versículo 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. É Deus quem escolhe. A soberania de Deus está regendo todas as coisas nesse mundo. Paulo, em dado momento aqui, vai dizer que é o remanescente que será salvo. É o remanescente. Então nós precisamos nos voltar para essa soberania, porque o povo de Israel tentou caminhar com as suas pernas, mas foram rejeitados. Por um breve tempo, mas foram rejeitados. Quantos nessa caminhada não morreram e não serão salvos? Se você for continuar lendo Romanos, principalmente Romanos, você vai ver que o próprio Paulo cita um momento em que o povo de Israel, eles começam a murmurar. E Deus olha e fala assim, ó, nenhum de vocês vai alcançar a terra. Nenhum, não vai.
Acabe, Corá, homens que faziam parte do povo de Israel e não alcançaram salvação. Nós não podemos ser sábios em nós mesmos, não podemos nos firmar em nós mesmos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo: quanto a mim, meus amados irmãos, eu não o julgo haver alcançado. O apóstolo Paulo. Nós não podemos descansar na nossa sabedoria, ou nas informações que nós temos, ou nos achismos que nós temos, ou na inteligência que nós temos. O lugar seguro para nós descansarmos é na soberania de Deus. Não existe outro lugar. Segundo lugar, é que nós precisamos definitivamente descansar na graça de Deus. Mas esse descansar na graça não é essa hipergraça. Porque hoje nós estamos vendo falar de uma graça que pode tudo, de qualquer maneira. Há muita inclusão, há muitas pessoas que Deus não incluiu, sendo incluídas por homens. Achando que estão no caminho, mas não estão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, por aí, pega o 16, pega o 18, por aí. Pedro vai falar sobre os falsos mestres e vai dizer uma característica essencial no falso mestre. Sabe o que o falso mestre faz? Guarda isso. Se você guardar isso, você já vai estar assim, muito protegido. Promete liberdade. Promete liberdade. Mas não é a liberdade de Cristo que ele está prometendo. Ele promete liberdade sua. Quem está no controle dessa liberdade é você. Quem sabe o que pode e o que não pode é você. A liberdade que o falso mestre propõe é você no controle. Nós só temos um lugar de liberdade, e esse lugar se chama graça do Senhor. Por quê? Porque a graça, ela vai cobrir a multidão de pecados. Ela vai cobrir aquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos, aquilo que nós não demos conta de cumprir. Ninguém vai chegar no céu nas suas próprias forças. É a graça, ninguém dá conta de cumprir. Mas a liberdade fora da graça é a desculpa para a libertinagem. Então nós não podemos nos deixar enganar. Porque se Deus não poupou o próprio povo que Ele escolheu a dedo, o que será de nós? Mas nós podemos estar firmes na graça do Senhor. Nós podemos crer que o nosso Senhor vai nos dar condições de chegar ao céu. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha reserva será cheia de azeite. Eu vou ser como as 5 prudentes, Senhor. E a gente andar com Ele. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer imediatamente. Também. Nós podemos ir aos povos não alcançados. Porque é até que a plenitude dos gentios. Nós precisamos ocupar o nosso coração com os povos não alcançados. Existem ainda pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Existem pessoas que ainda não ouviram. E nós podemos orar por elas, amém? Nós podemos ofertar para que alguém vá. E nós podemos ir também.
Pedro vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui, é 3:12, eu acho. Mas é. Quer ver? Se não for, eu acho ali rapidinho. 2 Pedro 3:12, olha só. Esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Não é só esperando. É esperando e apressando. Como que nós apressamos a vinda do Senhor? Pregando. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Ore. Jejue. Invista. Mas tenha no seu coração o desejo de chegar ao povo não alcançado. A um povo que ainda não ouviu. Hoje nossas barreiras diminuíram muito. E é por isso que um dos motivos que nós temos crido que Jesus volta agora. Não é, pastora Angélica? Agora. Jesus volta agora. Porque as promessas estão... Se nós ficarmos atentos, eu sou meio, como que é a palavra? Assim, eu não sou da teoria, da conspiração, daquele negócio todo. Eu sou assim, meio ressabiado. Foi a melhor palavra que eu encontrei agora. Mas se nós olharmos com cuidado, com cautela, me parece que nós estamos mesmo afunilando para o dia do Senhor. Israel agora chegou a dizer, eu vi numa reportagem que chegou, o título da reportagem era assim: Israel contraria aliados a respeito do cessar-fogo. Já pensou? Se esse povo resolve largar a mão de Israel? Nós temos agora palavras. Eu vi também em outro lugar que o WhatsApp agora vai te permitir fazer assim: você manda mensagem em português e já chega para outra pessoa na língua dela. Você não precisa nem mais, tipo assim, apertar botão, traduzir, você não precisa mais nada disso. Essa atualização ou está em desenvolvimento para já chegar agora, ou já está valendo em alguns países, é alguma coisa assim. Mas vai ser automático. Então pensa, qual é a barreira para a propagação do Evangelho? O Evangelho pode chegar numa velocidade muito grande. Avião, praticamente, você vai para todo lugar. Então, irmãos, o dia do Senhor se aproxima. Paulo, quando vai escrever a última carta para Timóteo, ele diz assim, agora a minha coroa já está reservada, mas não só a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Que nós nos dediquemos à vinda do nosso Senhor. Que nós oremos por Israel e olhemos para Israel. E que quando o nosso Senhor voltar, Ele nos encontre prontos para subir com Ele. Em nome de Jesus. Amém.